Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre duas cidades. Dois tipos de cidade que nós construímos durante as eras. Porque a nossa consciência, nosso estilo de vida é que forma o comportamento da cidade. E a partir do momento que nossa consciência vai ganhando outras dimensões, novas cidades e novos comportamentos dentro da cidade vão sendo modificados. E hoje eu gostaria de falar da cidade erótica e da cidade pornográfica. Hoje vivemos em uma sociedade que eu chamo de cidade pornográfica, que existe em detrimento da cidade erótica que nós tínhamos até há um certo tempo atrás. E a cidade pornográfica, ela ganha contornos mais evidentes em detrimento da cidade erótica a partir de revoluções na consciência e na própria sexualidade que nós fomos fazendo durante os anos, durante as eras. Eros, na mitologia grega, era aquele deus que vivia pelos bosques da vida, por detrás de árvores, flechando mortais, deuses. E ao serem flechadas, as pessoas, os deuses, os heróis, se apaixonavam por pessoas, como por exemplo, a deusa Afrodite, ao ser flechada pelo seu filho Eros, ou Cupido, como queiram, se apaixonou pelo jovem Adonis. E Adonis, em detrimento dos conselhos de Afrodite, para que ele não caçasse javalis, assim ele desobedeceu e foi morto por um javali. E foi para o Hades. E Afrodite foi lá no Hades buscar o seu amor, ou seja, buscar as carícias do seu amor Adonis, que lá no Hades ela teve que disputar as atenções com a deusa Perséfone, mulher de Plutão, que também se apaixonara por Adonis. No mito de Eros e Psique, Psique era uma jovem lindíssima que fora amaldiçoada por Afrodite, porque vinham pessoas de vários lugares do mundo para contemplar a beleza de Psique, e os templos de Afrodite começaram a ficar esvaziados. E Eros foi convocado pela mãe para amaldiçoar a jovem, para fazer-lhe mal. E na noite onde ele vai para realizar essa façanha, Psique aparece a ele com aquele rosto lindíssimo, e ele, assustado, fere-se com a sua própria flecha e se apaixona por Psique. E aí surge uma longa história onde há encontros e desencontros entre Eros, que é o desejo, que é a atração, e Psique. Então, essas histórias são alguns dos exemplos, dentre tantos outros, de como o Eros, como a atração entre pessoas, entre os seres humanos, homens, mulheres, entre homens e mulheres, era algo misterioso, porque as pessoas eram tomadas pelos sentimentos e elas não sabiam muito bem articular aquelas sensações. Tanto é que até os deuses eram alcançados pelos desatinos da paixão. Mas, e nós nos conduzimos assim, com essas representações
durante tempos e tempos, as histórias estão cheias desses desatinos que a paixão encontra, desde os romances de cavalaria, passando pelo romantismo. Mas o século XIX e XX chegou, e principalmente a partir do século XX, final do XIX para o início do século XX, nós fomos criando as ciências sociais e começamos a ser encorajados a falar sobre nós, a falar sobre sexo. Fomos sendo encorajados a confessar sobre os nossos desatinos, para que a ciência pudesse ter acesso aos nossos desatinos sexuais. Foucault fala disso muito bem na História da Sexualidade. Então eu percebo aí um primeiro momento de construção paulatina da cidade pornográfica, porque qual é a diferença do erotismo para a pornografia? O erotismo guarda auras de mistério. No erotismo nós identificamos que nós nos perdemos nos sentimentos, que nós nos perdemos na paixão. E faltam as palavras para, às vezes, para que o amado compreenda o que ele verdadeiramente sente pela sua amada e vice-versa. Então, as nossas histórias estão cheias, as músicas que cantamos, elas são músicas que até hoje aparecem com essas representações, mas com o tempo fomos encorajados paulatinamente a falar sobre sexualidade. E ao falar, será que sexualmente, será que somos pessoas mais felizes por causa disso? Porque estamos falando? Será? Porque quando falamos demais, quando expomos demais e a nossa vida está radicalmente exposta na rede, nós fomos criando uma consciência pornográfica, onde a aura do mistério, a aura do desconhecido na atração foi desaparecendo, e foi aparecendo aquela ideia de que agora nós sabemos tudo, porque agora está tudo exposto. Agora nós clicamos, clica aqui para ver xoxota, clicou, viu xoxota, clica aqui para ver saco escrotal, clicou, viu saco escrotal. Então, ou seja, está todo mundo exposto pornograficamente na rede, segundo Byung-Chul Han fala, não só em Sociedade do Cansaço, como em A Agonia do Eros. Mas até que ponto isso é saudável para nós? E dentro dessas características, nós vamos colocando pressões em cima das pessoas, pressões em cima das mulheres. Você tem que falar. Você tem que falar. Você foi abusada na infância? Você tem que falar. Tem que falar, porque você tem esse compromisso com a sociedade. Porque a cidade hoje é uma cidade pornográfica. Então você tem que andar com a xoxota aberta para todo mundo saber o que está lá dentro e para todo mundo saber o que entrou na sua xoxota. É assim que a sociedade pornográfica hoje está se... É dessa maneira que ela está se comportando, porque nós temos que saber de tudo. Temos que saber de tudo o que acontece com as xoxotas e bilaus da vida. E conforme fomos construindo uma cidade pornográfica, fomos criando efeitos colaterais que afetam sobretudo o homem. O homem, não só o homem como a mulher, mas de uma certa forma, em alguns aspectos, ela
atinge frontalmente o homem. Porque nesse anseio de que você tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, nós começamos a criar uma expectativa e uma ansiedade sobre a sexualidade, o sexo feminino foi criando uma série de temores sobre, inclusive, a presença do masculino. E antes de falar disso, eu gostaria de dar alguns detalhes sobre o desaparecimento da cidade erótica e o aparecimento da cidade pornográfica, onde tudo é exposto, mas porque tudo está exposto e tudo aparentemente é pornográfico, algumas coisas nós já não podemos expor porque elas eram eróticas. E se elas forem expostas agora, elas aparecerão na edição da mente das pessoas como coisas pornográficas, porque a nossa mente está editada pela pornografia, uma vez que a sedução sutil e o aparecimento do erotismo foi sendo colocado de lado. Por exemplo, antigamente passávamos pelas nossas cidades e nós víamos em lugares mais ou menos ermos casais que se encontravam por ali, em lugares mais ou menos escuros, mais ou menos ermos, e nós passávamos. Às vezes jovens que encostavam no carro, nos carros da vida, e a rua nem precisava estar tão escura, e ficava ali o rapaz sarrando a menina e tal, e nós passávamos por aquilo. Nós não tínhamos a percepção de que aquilo é pornográfico, passávamos e cada um na sua. Hoje, essas coisas não acontecem mais. Será que é porque nós estamos na edição pornográfica dos nossos smartphones apenas? Ou tem outras razões? Porque isso ocorria mais ou menos até a década de 90, início dos anos 2000. Passávamos ali perto do Top Shop de Nova Iguaçu e haviam vários casais ali. Algumas escolas que nós estudávamos, atrás da escola tinham lugares mais ou menos escuros, os alunos iam para ali. Sabíamos, até as direções da vida sabiam também, e até de repente proibiam, mas entendíamos que aquilo fazia parte do jogo erótico. Nossas escolas formavam vários casaizinhos, eram formados nas escolas, né? E eu estudei em colégio de freira, colégio conservador, mas na escola iam se formando casais, e durante o recreio eles ficavam num cantinho, um pegava na mão do outro, dava-se um beijinho aqui. As freiras passavam, olhavam e viam aquilo como algo da juventude, como uma manifestação dos mistérios e auspícios da erotização. Hoje não. Hoje, em muitos lugares, se houver uma aproximação tanto quanto mais aconchegante, como é que é? Por quê? Porque a nossa mente foi editada pela pornografia. Então, a ideia que vem à nossa cabeça é que eles vão para o banheiro da escola fazer o que não deve. Por que não achávamos isso no passado e achamos isso agora? Será que só porque as pessoas estão mais sem vergonhas? Ou isso não acontecia no passado? Penso que jovem é jovem, né? Eu não creio que isso não acontecia, mas agora, como a nossa mente foi editada pelos auspícios da cidade pornográfica, algumas coisas foram desaparecendo do nosso comportamento, porque o erótico se transformou pornográfico na nossa consciência. Por exemplo, os meninos que terminavam o ensino médio, eles às vezes voltavam
na porta das escolas, às vezes estavam na faculdade, e o cara está na faculdade. Então ele ia nas portas da escola, parava o carro, e as meninas do ensino médio ficavam loucas, né? O cara mais velho ia lá, e o cara botava a menininha no carro, saíam, se beijavam, alguns se casavam, uns não se casavam, a menina ficava grávida, enfim, esse jogo erótico existia. Mas hoje, esses caras sumiram. Por quê? Porque ele é literalmente taxado como o pedófilo que está ali para pegar criancinhas. Por quê? Porque isso não estou dizendo que é nem verdade e nem estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo que a nossa mente foi editada pelos auspícios da cidade pornográfica. E a cidade pornográfica, ao substituir a cidade erótica, nos colocou desta maneira. Pensando sempre no exposto. Se não está exposto, implicitamente está, porque aquilo ali não é uma manifestação de erotismo, aquilo ali é uma manifestação pornográfica. E isso chegou nas nossas convivências. É muito comum. O professor pegou no braço de uma menina, pode ver essa hora para mim? Assédio. Nesse pegar no braço, de repente houve, por parte da menina, um certo florescimento do desejo. Isso acontece. Porém, quando há o florescimento do desejo, e isso acontece entre mestres e alunos, isso é normal, é do ser humano. Mas quando há o florescimento do desejo, a pornografia, ou seja, colocou a mão, de repente eu senti alguns batimentos cardíacos a mais, a pornografia, ele me assediou, porque estamos com a nossa mente pornográfica substituída com a nossa mente erótica substituída pela mente pornográfica. Então, você chegar para uma pessoa e dizer, você está bonita hoje, numa escola é algo totalmente, não é proibido, mas nós somos aconselhados a não fazer, porque para uma pessoa ir numa delegacia e dizer, ele me assediou, e se 3 ou 4 pessoas disser isso, tua vida acabou. Porque a mulher, de forma justa, tem que ser protegida dos ataques que ela vem sofrendo na história. Porém, então nós temos que ouvir a mulher. Mas na cidade pornográfica, ouvir a mulher é foder o homem, indubitavelmente. Então, vamos supor que, vou dar um exemplo aqui, dentre os jornalistas mais famosos, vamos supor que 4 mulheres digam assim, faz o sinal da cruz aí, isso não vai acontecer, só dando um exemplo. O Gabeira me passou a mão em mim. Se 3 ou 4 falarem, acabou a carreira do cara. Sendo mentira ou sendo verdade? Porque na cidade pornográfica, a suspeita é a prática. Porque a suspeita pode ser filha da erotização, da sutileza, mas não há mais essa sutileza nas relações de atração, ou elas foram desaparecendo. Então, se 4 pessoas disserem, ele me assediou, se 4 alunas, independente de você fazer ou não, independente, se 4 alunas falarem, ele me assediou, e for na delegacia, você sai algemado. Não precisa ter feito. E nós precisamos seriamente pensar nisso, nessas colocações, nessas explicitações da cidade erótica. Está tudo explícito. Então, se a explicitude, nós vamos direto para o fato ocorrido, para o fato consumado. Ele passou a mão em mim, então passou. É assim que a gente está. São valores da explicitude da cidade erótica. Então, se
duas, três ou quatro meninas forem na delegacia e disser ele passou a mão em mim, acabou a carreira do indivíduo, independente de ter feito ou não. E isso eu estou dizendo sobre coisas que acontecem mesmo. Da menina que chegou e arranhou as minhas costas. E o fato chegou na direção como se eu tivesse assediado. Isso não aconteceu uma ou duas vezes comigo e com outros. Acontece também. E eu sou uma pessoa que não tenho o direito de me dizer ateu, né? Porque eu sou protegido pelos deuses, né? Porque distraído do jeito que eu sou, eu realmente até hoje não me estrepei de vez, porque eu sou uma pessoa muito protegida, né? Eu falo pelos deuses porque eu entendo que deuses somos nós, filhos de Deus, né? Mas eu sou protegido por Deus e cercado pela proteção dos deuses. Mas a cidade erótica, e não está bonito, vou repetir sobre isso, não está certo dentro dos contornos, dentro dos muros da cidade pornográfica, essa assertiva falsa de que uma vez a mulher tendo que ser ouvida, o homem tem que se fuder a partir do momento que a mulher fala. Está errada essa colocação. E muitos foram e serão prejudicados por causa disso. E a gente talvez só vá dar valor quando a gente colocar. Vamos ouvir a mulher? Sim. Mas isso não, ao ouvir a mulher, não significa que o cara tem que ser afastado da bancada do jornal que ele trabalha, porque a mulher está sendo ouvida. São coisas que acontecem hoje dentro da cidade pornográfica. Não há mediação, não há sutilezas, tudo é direto. Tudo é direto. Né? Às vezes, você está em sala de aula, você faz uma colocação dentro da disciplina, e ao falar até numa aula de ciência, de repente, o professor fala de órgão genital, a pessoa acha que está falando do órgão genital dela. Que chato esse cara falando da minha vulva, da minha... E é assim que nós estamos. Editados pela cidade pornográfica, que substituiu a cidade erótica. Substituiu, e quando nós andamos pela cidade, a gente vê o que a nossa consciência fez no nosso comportamento urbano. Urbanamente, nós estamos editados pela consciência pornográfica e deixamos até determinados comportamentos eróticos que tínhamos no passado, porque eles já não são mais eróticos. Porque na cidade pornográfica, eles são atitudes suspeitas de pessoas que se atraem e resolvem se beijar na rua. Que absurdo! Uma vez eu estava numa sala de aula, sabe aquele final de expediente, que você está ali ocupado nas suas coisas, e lá os jovens lá atrás estavam brincando de pera, uva, maçã, salada mista, né? Chegou uma diretora: professor, a câmera, eles estão beijando na boca. Aí eu pensei, meu Deus, que coisa grave, jovens se beijando na boca, o mundo acabou o mundo. É a cidade pornográfica. Se eles estão beijando na boca, eles estão fazendo sexo explícito, porque a nossa mente está editada pela consciência da cidade pornográfica. É isso aí. Esse foi o tema de hoje. Voltamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.